Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões e bruxonas, tudo bem com vocês? Sábado, dia 10, às 13 horas, vai ter um encontro de inscritos aqui do canal Caldeirão Furado. Vai ser lá na Praça Benedito Calixto, no número 177, em Pinheiros, São Paulo. É lá na loja do canal. E no domingo, eu vou participar de um evento muito legal em uma hamburgueria. Vai ser um evento temático de Harry Potter. Aí vai ter sorteio, vai ter um monte de coisa legal. Vai ser muito, muito da hora. Recado dado, então vamos ao vídeo. Meus bruxos, vocês sabem que os livros de Harry Potter são cheios de detalhes e pontos-chave para a história. Um exemplo disso é lá na página 553 do livro Harry Potter e o Cálice de Fogo. Nessa página, o Harry tá contando pro Dumbledore, o Sirius também tá junto, o que aconteceu lá no cemitério, né? Ele mostra o corte no braço e fala, ele usou meu sangue para voltar à sua forma humana, ele, o Voldemort, né? E disse que a proteção da minha mãe serviria para ele também agora, e ele pôde me tocar e tal, aquela história que a gente conhece. Nessa hora está escrito a seguinte frase no livro: por um instante fugaz, Harry viu o olhar brilhante de triunfo do diretor. Esse detalhe é uma pista de que o Voldemort cometeu uma grande burrice ao usar o sangue do Harry para voltar à sua forma humana, sabe, lá no cemitério que ele volta? Porque a gente descobre lá em Relíquias da Morte que isso impediu o Harry de ser morto lá na floresta, lembra? O sangue do Voldemort, que era o sangue do Harry correndo em suas veias, tinha a proteção da Lilian, de fato. Só que essa proteção servia para o Harry e não para o Voldemort. Então isso fez uma âncora na Terra e o Harry não podia morrer. Quer dizer, ele poderia se ele quisesse passar adiante lá na estação, que igual ele tava lá naquele limbo com o Dumbledore. Mas ele teve a escolha de voltar e foi o que aconteceu. Exatamente porque o sangue do Harry corria nas veias do Voldemort. Então, como a proteção era pro Harry, o Harry não poderia morrer, entendeu? Foi por isso que o Harry não morreu. Não tem nada a ver com Pedra da Ressurreição, tá, galera? Esquece isso daí. Pedra da Ressurreição não ressuscita ninguém. Enfim, esse é um pequeno detalhe que eu usei de exemplo, como a J.K. usa essas pequenas pistas para poder contar o desfecho da história mais tarde. Só que isso, meus bruxos, faz com que as pessoas viajem na batatinha, viajem na verdade e comecem a criar um monte de teoria maluca. Porém, essa que eu vou falar aqui agora, que ela é tida como verdade para muita gente por conta das redes sociais, ela é uma teoria muito boa até. Ela é uma teoria que faz muito sentido. Não é aquela coisa de, nossa, que coisa, que teoria mais mirabolante, não tem nada a ver. Não, ela é uma teoria legal. Só que eu vou falar por que ela é uma mentira. No Natal de 1993, lá em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, o Harry, o Rony e a Hermione ficam na escola. E aí, durante o jantar, eles estão sentados lá com os professores, com o diretor, Alvo Dumbledore, vão começar a comer e a professora Trelawney chega. Quando a Trelawney chega, o Alvo Dumbledore, com toda a sua gentileza, se levanta para cumprimentar a professora e convidá-la a sentar à mesa junto com ele. E aí a professora Trelawney diz o seguinte: eu não me atrevo, diretor. Se eu me sentar, seremos 13. E quando 13 jantam juntos, o primeiro a se levantar é o primeiro a morrer. Só que um detalhe crucial para isso é que o Rabicho estava no bolso do Ron. Então eles já eram 13, porque o Rabicho, mesmo em sua forma animago, era um bruxo. Então já haviam 13 pessoas sentadas à mesa e o Dumbledore levantou-se para cumprimentar a Trelawney. E aí espalham que a Trelawney previu a morte do Dumbledore lá em Enigma do Príncipe, porque ele foi a primeira pessoa a morrer daqueles que estavam sentados naquela ocasião. É uma teoria boa? É. É uma teoria que faz sentido? Faz. Porém, teoria é teoria. Existe um texto sobre a professora Trelawney, um texto inteirinho só para ela lá no Pottermore. E esse texto diz que em 99% dos casos a professora Trelawney era uma mentirosa, ela era uma charlatã, ela não estava prevendo nada, ela só estava
estava enganando as pessoas. Mas, Caco, ela fez a profecia do Voldemort, um menino que sobreviveu. Ela também fez a profecia do Rabicho lá em Prisioneiro de Azkaban e ela tava certo. Realmente, ela fez essas teorias. Calma, meus bruxos. Eu falei que em 99% dos casos ela tava mentindo. Ainda tem aquele 1%. Na primeira aula de adivinhação da turma do Harry, a professora Trelawney fala pra Lila Brown que no dia 16 ia acontecer uma coisa que ela temia muito. Por que eu fiz essa cara de suspense? E aí, no dia 16 de outubro, sexta-feira, a Lila Brown recebe a notícia de que o seu coelhinho havia falecido. E aí ela ficou, nossa, meu Deus, a professora Trelawney é uma vidente mesmo? Ela viu o futuro. Só que não. O que aconteceu foi, a professora Trelawney disse que alguma coisa que ela temia iria acontecer nesse dia. Coincidentemente, o coelho dela faleceu, mas ele não faleceu no dia 16, ele faleceu um dia antes. A Lila recebeu a notícia no dia 16. Então, ela ligou os pontos aí e achou que a professora havia previsto a morte do coelho. A professora Trelawney, ela era muito malandra, ela era muito inteligente, ela conhecia muitos truques de adivinhos, dessa galera que mexe com esse ramo. Então ela conseguia ler muito bem as pessoas, ela conseguia identificar o que as pessoas poderiam fazer ou o que iria acontecer pelo fato de como a pessoa estava naquela ocasião. Com Neville Longbottom, por exemplo, na primeira aula deles lá, o que aconteceu? A professora falou, pega ali tal coisa, mas primeiro você vai quebrar uma xícara e depois você pega outra. E o que acontece? O Neville vai pegar lá a xícara e daqui a pouco, barulho de louça no chão, ele quebra uma das xícaras. Só que ela viu que o Neville tava muito nervoso. Ela viu, ela depois ainda falou que a avó dele tava doente, pra ele não... achava que a avó tava bem, pra ele não contar com isso, que ela estava doente. Enfim, o texto do Pottermore diz sim que a professora tinha raros flashes de clarividência, mas que quando isso acontecia, ela ficava totalmente inconsciente e não se lembrava de nada, que foi no caso da profecia que ela fez lá do Voldemort com o Harry, com um menino que nasceu no final de julho, né, que poderia derrotar o Lord Voldemort, podia ser ou Harry ou Neville. Ela fez totalmente inconsciente e nem se lembrava do que havia falado. O mesmo aconteceu lá em Prisioneiro de Azkaban, quando ela previu que aquele que traiu seus amigos iria retornar essa noite, sangue inocente seria derramado e servo e seu mestre iriam se reunir uma vez. Lembra que ela faz isso? Totalmente inconsciente. E aí eu sei que você está se perguntando por que um bruxo do nível de Dumbledore contratou a Trelawney se ele sabia que 99% ela tava mentindo, dando aquela encebadinha de leve. Primeiro, porque o Dumbledore sabia da capacidade dela, porque ela era tataraneta de uma vidente muito que era a Cassandra Trelawney, ou também Cassandra Wablatsky, como ela é conhecida lá nos cards de chocolate. Além disso, ele sabia que a Trelawney tinha esses flashes de clarividência e que eles seriam úteis quando acontecessem. Além disso, para proteger a professora depois da profecia lá sobre o Voldemort, ele deu um emprego para ela e morada em Hogwarts também. Uma outra mentira que rola pela internet sobre as previsões da professora Trelawney é sobre aquela parada dela perguntar o aniversário do Harry, falar que ele fazia aniversário no inverno e na verdade o Harry faz no verão, né, que é em 31 de julho. A galera achando que ela errou e na verdade ela tava falando do aniversário da parte da alma do Voldemort que vivia no Harry. O Voldemort nasceu em 31 de dezembro, para quem não sabe, inverno. Faz sentido? Faz sentido. É legal, mas foi aquilo que eu falei. Em 99% dos casos, conscientemente, quando ela previa alguma coisa, era mentira, era charlatanismo. Caco, você odeia a professora Trelawney, cara. Você não gosta dela, por isso você fez um vídeo chamando ela de mentirosa, falando que o que a menina via era mentira, Caco. Você é um cara muito ruim. Bruxos, eu gosto da professora Trelawney, não tô falando que eu não gosto dela, não. Quem disse isso daí que é mentira e que ela era charlatã foi a própria J.K. Rowling, que escreveu a história, que escreveu a parada lá. E se ela tá falando é porque é, né? Ela que criou a Trelawney. Mentiras, verdades, previsões e não previsões à parte, eu vou deixar o link do texto aqui na descrição para que você leia com seus próprios olhos e tenha o seu entendimento, a sua percepção do que J.K. Rowling quis escrever, beleza? Meu bruxo, se você ainda não é inscrito aqui no Caldeirão Furado, vem nesse botãozinho vermelho aqui, deixa de ser trouxa e se inscreva, porque aqui toda semana vídeos novos sobre... Maluco, eu tô com uma dor de garganta tão maldita. Toda semana vídeos novos sobre... tô morrendo.
Toda semana vídeos novos sobre o universo mágico de J.K. Rowling. Bruxões, nós nos vemos num próximo vídeo. Eu espero vocês no final de semana nos eventos que eu falei. Os links estão aqui na descrição, beleza? Beleza, a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem na paz e mal feito.